Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos internautas. 23ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Às 19 horas do dia 15/7/2019, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos para ficar em pé e o vereador Natan Pontarolo para fazer a oração de abertura. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço ao segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária do dia 8/7/2019. Aos 8 dias do mês de julho de 2019, às 7 horas, no prédio destinado ao funcionamento, reuniu-se a Câmara Municipal de Guamiranga para a sessão ordinária e, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, o presidente Mário Luiz Pontarolo declarou aberta a presente sessão ordinária, com a presença dos senhores vereadores Cleberson Cordiac, Paulo César Lava, Guilherme Stadler, João Sávio, José Jauri Lourenço de Oliveira, Marcos Arley Naz, Natan Pontarolo, Rosalvo Lopes Santana. O presidente Mário Luiz Pontarolo, declarando aberta a presente sessão, pediu ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária no dia 1º de julho de 2019, que entrou em votação e foi aprovado por unanimidade. Logo após, passou-se ao grande expediente do dia. Projeto de Lei número 13/2019, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 940 mil, o qual foi encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei número 14/2019, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências, o qual foi encaminhado às comissões competentes. E não havendo nada na ordem do dia e nenhum vereador inscrito no grande expediente, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 15 de julho de 2019, às 19 horas. Então, lavrou-se a presente ata, que após lida e achada, segue assinada pelos presentes. Ata que foi lida enquanto sem discussão. A ata que foi lida enquanto sem aprovação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que não aprovam, que se manifestem. A ata está aprovada.
Peço ao segundo secretário para ler o que consta no expediente do dia. Ofício número 218/2019, Guamiranga, 10 de julho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente. O município de Guamiranga, devidamente representado pelo seu prefeito, que subscreve, vem respeitosamente frente a Vossa Excelência a resposta ao ofício 69/2019, o qual encaminha os projetos de lei 09/2019, 10/2019, 11/2019 e 12/2019, com o parecer jurídico da advogada do Legislativo, para que sejam tomadas as devidas providências, encaminhando as razões de consideração por esse Legislativo dos projetos enviados. Hajam visto destes não contêm qualquer espécie de vício ou inconstitucionalidade, como justificamos a seguir. No que tange ao parecer jurídico referente ao projeto de lei número 09/2019, a doutora Procuradora do Legislativo afirma que o projeto de lei não contém nenhum vício quanto à legalidade ou constitucionalidade. Todavia, o questionamento se dá no que tange à lei de responsabilidade fiscal, em que o município teria ultrapassado o limite prudencial da folha de pagamento, estando em desacordo com o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, explicitando a necessidade de informação por parte desse Executivo da real situação do município perante a LRF, para prosseguimento do presente projeto. Pois bem, esse Executivo Municipal informa que índice se encontra no limite prudencial. Todavia, justifica que esse projeto de lei, adequação do número de vagas, em sendo que se pretende efetuar o concurso público com o cadastro de reserva para esses e vários outros cargos, a fim de que possa adequar a contratação de pessoal, e já está tomando as providências a fim de atender o que tange a lei de responsabilidade fiscal. E no caso da questão, a administração só precisa adequar as vagas para posterior contratação, alterando a estrutura administrativa para posterior abertura do concurso público, ou seja, o município necessita adequar o número de vagas para este cargo, a fim de atender a necessidade da população e inclusive atender os programas federais de saúde. Outro sim, existem posicionamentos do próprio Tribunal de Contas que, em caso de saúde, educação e segurança, poderão ser contratados devido ao poder discricionário do administrativo público e para atendimento de interesse público. Segue o projeto de lei com as devidas alterações. No projeto 10/2019, em seu parecer, a advogada questiona o remanejamento de vagas. Todavia, o fato afirma que a conta não bate por 3 vagas. Deixou de verificar que a redução de vagas se daria pelo fato de que, redimensionando-se o valor de 3 vagas para as aberturas de cargo motorista D, e tem o valor de nível diferenciado, e alterar por conseguinte o número de vagas de 10, que substende que estas deixariam de existir, sendo portanto extintas, e por conseguinte, para atender ao quantitativo embasado nos valores salariais das vagas, para que não haja qualquer tipo de impacto, se aumentariam 7 vagas de cargo de motorista D, para ser compatível com o valor da extinção de cargos de motorista C. Os argumentos relativos na menção dos atuais servidores lotados nas vagas de níveis que ofenderiam aos princípios da isonomia não merece prosperar, pois, como já justificamos, resta claro remanejamento de vagas que se encontram em preenchimento, ou seja,
vagas em aberto de motorista C que deixariam de existir, e se aumentariam as vagas de motorista D, tendo em vista a necessidade da administração pública, pois hoje contamos com veículos que exigem categoria D, sendo que o C passa a não ter necessidade de contratação, ficando resguardadas as vagas preenchidas de ambos os cargos. Como é sábio, as categorias C e D possuem diferenças no preenchimento, que seja a categoria de habilitação. Dessa forma, apenas seriam remanejadas as vagas, fazendo com que essas deixassem de existir no quadro de pessoal, não havendo qualquer espécie de quebra de princípio da isonomia, ou dos outros mencionados pela doutora procuradora, pois não havia benefícios algum a qualquer servidor ou prejuízo a estes. Vejamos que as 5 vagas que pertenceriam sem qualquer espécie de alteração são as que estão preenchidas pelos servidores, que permaneceriam na categoria que estão, não havendo qualquer espécie de elevação de categoria. Acredita-se ou não, houve a compreensão de que as vagas que seriam remanejadas deixariam de existir no quadro de servidores não estando ocupadas, e não possui concurso para preenchimento em vigência. E assim, afirmamos que as 5 vagas remanescentes são as ocupadas pelos servidores lotados e que não teriam qualquer espécie de alteração no seu cargo, apenas ocorrendo o remanejamento das vagas dos cargos que não estão ocupados por servidores públicos, não havendo qualquer espécie de vício no referido projeto. Mesma situação temos no projeto de lei 11/2019. Vejamos, tendo em vista a necessidade futura de contratação de professores e realização de concursos públicos, essa administração, sabendo que as vagas de professores que pretendem se remanejar não estão ocupadas, e sim, ao remanejar essas vagas, há a extinção explícita de vagas remanejadas, a abertura das novas na categoria receptora das vagas. Dessa forma, ninguém está remanejando servidor público lotado, e sim as vagas remanescentes, sem preenchimento, ou seja, as vagas não possuem servidores lotados, respeitando os servidores que se encontram devidamente lotados, os quais não teriam alteração alguma em suas funções, carga horária, elevação ou prejuízo. Simplesmente está se transferindo as vagas inocupadas para a categoria que a administração pública necessita preencher. Pois, como é sábio, as vagas de professores nível 3 que encontram-se em aberta não serão de qualquer forma preenchidas, tendo em vista que são para o ensino médio, que antes era obrigatoriedade no município de Guamiranga. Então não haveria qualquer espécie de prejuízo, rebaixamento, como citado muito pelo contrário. As vagas de professores nível 3 que estão sem ocupação seriam extintas, e com o remanejamento se criariam vagas de professores nível 1, os quais são de ensino fundamental, e posterior realização do concurso público poderão ser ocupadas, não prejudicando o direito adquirido, pois os servidores lotados no cargo de professor nível 3 permaneceriam em sua lotação sem qualquer prejuízo. Sobre o projeto de lei número 12/2019, insta salientar que no que tange o grau de escolaridade, essa administração, ao efetuar o projeto, embasou-se na lei de vigência que prevê o 2º grau completo para o cargo, a fim de padronizar a nomenclatura e entendimento, já que por enquanto não se tem a intenção de alterar
de toda a estrutura administrativa do municipal. Ademais, uma coisa que nos chamou a atenção é que os cargos administrativos criados por lei não possuem as atribuições específicas descritas na referida lei. Por isso, essa administração não só atende à criação de cargos, mas já determinar as atribuições dos referidos cargos para a aprovação desse legislativo. No que tange a criação de cargos de técnico em radiologia, a administração pública fez a previsão de uma carga horária de 20 horas semanais, estando em coerência com a lei, portanto, pois prevê uma carga horária compatível com a legislação e de interesse da administração pública, assim como o valor está proporcional ao previsto em lei, pois trata de cargo técnico e encontra-se adequado no nível previsto na própria legislação para os cargos técnicos. Ademais, no que tange a lei, a insalubridade esta é prevista no Estatuto do Servidor Público e, portanto, será computada posteriormente ao ingresso no cargo. Sobre a questão do limite prudencial da folha de pagamento, vejamos que o relatório emitido pelo setor contábil determina que o impacto será mínimo. E estamos nesse momento apenas criando os cargos necessários para futuramente, após a adequação da estrutura administrativa interna, enviar projeto de lei para autorização de concurso público que será realizado na modalidade cadastro reserva. Mas para entender os princípios constitucionais e administrativos para preenchimento de cargos da administração pública. Assim, requer a reapreciação por esse legislativo das justificativas aqui enviadas, a fim de que sejam realizadas as alterações do quadro de servidores, sem de qualquer forma causar prejuízo aos servidores lotados, e muito menos beneficiar os que estão lotados, pois se trata da criação e extinção de vagas através do remanejamento proposto. Sabendo da importância do assunto tratado, nos colocamos à disposição para melhor esclarecimento. Contudo, solicitamos o apoio dos nobres vereadores na apreciação favorável e colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Saudações cordiais, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal de Guamiranga. Sejam encaminhadas as comissões. Ofício número 220/2019, Guamiranga, 10 de julho de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores. O município de Guamiranga, pessoa jurídica de direito pública, nesse ato representado pelo senhor Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal, vem respeitosamente, frente a Vossa Excelência, encaminhar a essa Casa de Leis cópia do demonstrativo de capacidade financeira para apreciação dos nobres vereadores em complemento ao projeto de lei 13/2019. Sabendo a importância do assunto tratado, nos colocamos à disposição para melhor esclarecimento. Contudo, solicitamos o apoio dos nobres vereadores na apreciação favorável e colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal de Guamiranga. Arquivos. Ofício número 226/2019, Guamiranga, 11 de julho de 2019. Excelentíssimo senhor. O município de Guamiranga, pessoa jurídica de direito público, nesse ato representado pelo senhor Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal, vem respeitosamente, frente a Vossa Excelência, encaminhar o processo do balanço financeiro, balancete das receitas e despesas dessa Prefeitura Municipal, relativo ao mês de junho de 2019. Sem mais para o momento, colhemos o ensejo para apresentar as expressões do nosso apreço e consideração.
Saudações cordiais, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal do Guamiranga. Arquive-se. A palavra está livre referente ao expediente do dia. Peço ao segundo secretário para ler o que consta na ordem do dia. Projeto de Lei número 13/2019. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 940.100. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação desse legislativo o projeto de lei sob número 13/2019, que trata da abertura de um crédito adicional suplementar para atendimento das despesas correntes. O projeto de lei objetiva alterar a lei orgânica, a lei orçamentária, bem como seus anexos. Projeto esse que tem como objetivo criar dotação orçamentária para o pagamento de obrigações referentes à folha de pagamento e despesas com material de consumo e pessoas jurídicas de diversas secretarias. Solicitamos o apoio dos nobres vereadores na apreciação favorável e aprovação desse projeto de lei com a máxima urgência e urgentíssima, para que possamos fazer a alteração necessária no orçamento do município. Contando com a aprovação dos nobres vereadores, colhemos o ensejo para renovar as expressões do nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal do Guamiranga. Parecer jurídico. Projeto de lei número 13/2019. Iniciativa Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 940.100. Na data de 15 de julho de 2019, foi encaminhado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação a essa assessoria jurídica o projeto de lei acima mencionado, para o parecer inicial quanto às questões legais e constitucionais. Em análise preliminar, verifica-se, salvo melhor entendimento, não conter o referido projeto de lei nenhum vício de origem quanto à legalidade ou constitucionalidade, seja quando sua iniciativa, seja quando seu objeto, estando em total consonância com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320/64-C, com os limites do artigo 10, inciso 1º da Lei Municipal número 838/2018, em que pese pertencer ao mérito do Poder Executivo. Este cancela dotações orçamentárias e abre crédito adicional suplementar. Nessa criação constante no projeto em tela, o crédito adicional indicou a importância, a espécie, fonte e a classificação da despesa, código de inscrição conforme preconiza no artigo 46 do mesmo dispositivo, e a justificativa que acompanha o referido projeto. Traduz que o objetivo dessa criação é para o pagamento de obrigações referentes à folha de pagamento, despesas com material de consumo e pessoas jurídicas de diversas secretarias. Destarte, sendo o mesmo deve ser apresentado em plenário e devidamente encaminhado às comissões competentes para parecer, iniciando pela Comissão de Justiça e Redação. Após o parecer das comissões competentes, em razão da proposição apresentada, deverá ser discutida e votada em plenário, respeitando as disposições constantes na Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, obedecido o prazo previsto legalmente para fins do cumprimento regimental e validade do processo legislativo. É o parecer sob censura, Guamiranga, 15 de julho de 2019, Priscila Alves Siquinel, advogado da Câmara Municipal.
Projeto de lei número 13 de 2019 encontra-se em discussão. Projeto número 13 de 2019 encontra-se em primeira votação quanto à legalidade e constitucionalidade. Vereador Marcos Arley Nas. Sim. Vereador Marcos votou sim. Vereador João Sávio. Sim. Vereador João Sávio votou sim. Vereador César Paulo Lava. Sim. Vereador César votou sim. Vereador Natan Pontarolo. Sim. Vereador Natan votou sim. Vereador Rosálvaro Lopes Santana. Voto sim. Vereador Rosálvaro votou sim. Vereador Guilherme Stadler. Voto sim. Vereador José Jauri Lourenço de Oliveira. Sim. Vereador José Jauri votou sim. Vereador Cleberson Cordiac. Sim. Vereador Cleberson votou sim. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14/2019. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação desse legislativo a incluso projeto de lei sob número 14/2019, que trata da autorização para operação de crédito junto a no âmbito do FINISA, financiamento à estrutura e ao saneamento, com o objetivo de investimentos na infraestrutura do município, com a realização de pavimentação asfáltica e poliétrica e bens de uso comum, rua a serem definidas, e a aquisição de equipamentos imobiliários para a sede da nova prefeitura. Com essa autorização, teremos condições de atender a demanda de pavimentação asfáltica e poliédrica em diversos bairros e até mesmo atender distritos, fazendo assim com que se entenda o interesse do público dos munícipes, sem contar com o embelezamento do município, fazendo com que fique mais atrativo para investimentos. Destacamos as vantagens existentes com esse tipo de financiamento, atingindo a 120 meses, sendo 24 meses de carência e 96 meses da amortização, com os juros anuais de 5%, menos de 0,416% ao mês. Dados esses que facilitam a quitação das parcelas. Objetivando a transparência, o Poder Executivo irá realizar uma audiência pública após a liberação do crédito, a fim de aprovar os investimentos, para que assim a comunidade possa ter conhecimento e aprovação do mesmo. Contando com a aprovação dos nobres vereadores, colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Projeto de lei número 14/2019. Iniciativa Poder Executivo. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Na data de 15 de julho de 2019, foi encaminhado pelo Presidente de Comissão de Justiça e Redação a essa assessoria jurídica o projeto de lei acima mencionado, para parecer inicial quando as questões legais e constitucionais referidas contratações objetiva a construção de nova sede no espaço municipal e aquisição de materiais permanentes destinado a esse. Em análise preliminar, verifica-se, salvo melhor entendimento, não conter o referido projeto de lei nenhum vício de origem quanto à legalidade ou constitucionalidade, seja quanto à sua iniciativa, seja quanto ao seu objeto. Impede destacar que o valor proposto atende ao limite estabelecido na LRF regulamentada pela Resolução 40/2001 em seu artigo 3º,
inciso 2º, que autoriza o Senado Federal, posto na representa somente 3,77% da receita corrente líquida, apurada no mês 6 de 2019, conforme cita o ofício número 220/2019 pelo Executivo Municipal. Referido ofício cita a cópia do demonstrativo de capacidade financeira para o projeto número 13/2019, equivoca-se quando ao número do projeto, sendo o número correto do projeto número 14/2019. Ainda, o documento apenso reporta-se ao demonstrativo da dívida solicitada em anexo, cujo teor não veio apresentado. Todavia, o percentual de 3,77% da RCL consta no anexo do ofício, em que pese na dispensável, sugere-se que este Poder Legislativo oficie ao Poder Executivo para que complemente a justificativa do projeto em pauta, enviando o relatório memorial descritivo, completando orçamento, espécie, quantidade, etc., referente aos equipamentos imobiliários a serem adquiridos, que se pretende pavimentar asfáltica e poliétrica. Referida à sugestão, tem o condão de subsidiar de informações a esta Casa Legislativa, até para que haja elementos dados suficientes a responder eventuais questionamentos dos munícipes, diante de expressivo valor do empréstimo face à realidade local, bem como diante do objetivo do empréstimo. Assim sendo, após a resposta complementar do Poder Executivo, quando a sugestão acima, ao de imediato, caso entendo desnecessário o ofício complementar, o mesmo deve ser apresentado em plenário e devidamente encaminhado às comissões para parecer, iniciando pela Comissão de Justiça e Redação. Após o parecer das comissões competentes, em razão da preposição apresentada, deverá ser discutido e votado em plenário, respeitando as disposições constantes na Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno, obedecidos os prazos previstos legalmente para fins de cumprimento regimental e validade do processo legislativo. É o parecer sob censura, Guamiranga, 15 de julho de 2019, Priscila Alves Siquinel, advogado da Câmara Municipal. Projeto de Lei número 14, 2019, encontra-se em discussão. Projeto de Lei número 14, 2019, encontra-se em primeira votação, quanto à legalidade e constitucionalidade. Vereador Cleves Cordiac. Sim. Vereador José Jauri Lourenço de Oliveira. Sim. Vereador Guilherme Stadler. Sim. Vereador Rosálvaro Lopes Santana. Voto sim. Vereador Natan Pontarolo. Sim. Vereador César Paulo Lava. Sim. Vereador João Sávio. Sim. Vereador Marcos Arley Nas. Sim. Aprovado por unanimidade. A palavra está livre referente à ordem do dia. Peço ao segundo secretário para ler a portaria. Portaria número 22/2019. O presidente da Câmara Municipal de Guamiranga, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e mais do que
consta no artigo 148 do Regimento Interno, faz a seguinte comunicação. Artigo 1º. Em razão do recesso legislativo previsto no artigo 148 do Regimento Interno, não haverá sessões ordinárias nos seguintes dias 22 e 29 de julho de 2019. Artigo 2º. O expediente administrativo e o atendimento ao público será normal durante o referido recesso. Artigo 3º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se e cumpra-se. Guamiranga, 8 de julho de 2019. Mário Luiz Pontarolo, presidente da Câmara Municipal de Guamiranga. Nada mais havendo na ordem do dia, conforme o artigo 164 do Regimento Interno, passamos para o expediente. Com a palavra, o vereador Marcos Arley Nas. Senhor presidente, demais nobres vereadores, pessoal que nos assiste, os internautas que nos acompanham, eu só vim prestar uma homenagem, uma parabenização ao nosso secretário aí, que faz parte da equipe da Bocha e ficaram campeão dos Jogos Abertos do Paraná, né? Então, meus parabéns aí à sua equipe. E faço um pedido, seu presidente, que já foi feito para vários outros atletas, né, que conseguiram levar o nome do Guamiranga para frente, fazer uma homenagem para a equipe deles aí, se for possível, dar uma analisada com a mesa aí, né, as outras vezes que foi, né, os outros atletas que se destacaram, né, foi feita homenagem pela Câmara, né, se for possível fazer uma homenagem para eles aí, fica aí a minha indicação, né, beleza? Tá joia, pode ser feito sim, sem dúvida. Obrigado. Conforme a portaria, que já foi lida, nós vamos entrar em recesso, vamos ficar sem as sessões do dia 22 e dia 29, retornando a sessão normal do dia 5 de agosto. Agradeço a presença de todos, convoco para a próxima sessão ordinária para o dia 5 de agosto de 2019, às 19 horas, nesse mesmo local. Meu boa noite a todos, boa noite aos internautas, e a presente sessão está encerrada.